Boa tarde, meu nome é Márcio Klang, eu sou coordenador do Centro de Memória, Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o projeto Para Matar Saudade, que é um projeto de história oral do Centro de Memória para a formação do seu acervo, né? E, através desse projeto, nós procuramos homenagear personalidades, figuras importantes do Ministério Público do Rio, que tenham já falecido e que merecem ser lembradas, merecem ser rememoradas. E hoje vamos falar sobre o nosso saudoso Leôncio de Aguiar Vasconcelos, com ninguém menos que o Leôncio de Aguiar Vasconcelos Filho, né, que o nome já diz, um dos filhos do saudoso Leôncio, né, com quem eu já passo a fazer a primeira pergunta. Na sua opinião, Leôncio Filho, quem foi Leôncio Aguiar de Vasconcelos? Leôncio Vasconcelos foi uma pessoa fora do comum. Foi uma pessoa, digamos assim, trifacetária. Ele tinha três faces principais: a jurídica, a política e a familiar. Eu vou começar pela faceta jurídica dele. Ele veio para o Rio de Janeiro muito jovem. Como muitos migrantes nordestinos, ele chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, sem ter perspectiva, mas veio por uma questão de necessidade. Meu avô havia falido o comércio lá no Ceará, enfim, e ele chegou, lutou muito, muitas vezes passou fome mesmo, né? Chegou a dormir em bancos de praças. E Olha, mesmo assim não desistiu dos seus sonhos, do sonho de ser alguém, do sonho de estudar e mostrar que pelo estudo, pelo trabalho, se tem muito mais chances na vida do que por outros meios. Ele ingressou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, que hoje é a atual UFRJ, e na época já tinha um dos vestibulares mais concorridos e mais difíceis do Brasil, especialmente para a carreira jurídica. A partir daí, a inteligência dele foi sobressaindo. Ele foi um dos mais destacados expoentes da turma Santiago Dantas. Santiago Dantas, que eu lembre, foi ministro das Relações Exteriores do Jânio, se eu não me engano. Jânio. Do Jânio, presidente Jânio Quadros. Foi chanceler do Jânio Quadros, isso mesmo. Isso. E era um grande jurista, um grande professor. Isso. E a vertente, o sangue jurídico dele já estava em ebulição na faculdade. Um caso que eu me lembro é que, ainda estudante de direito, ele conseguiu evitar a deportação de um estudante boliviano, por exemplo. Eu não me lembro o nome do estudante, mas ele ainda estagiário, veja, ainda estudante, sem ter se formado, conseguiu. Essa, se eu não me engano, foi a primeira vitória dele. Olha. Né? Se formando em 1957, ele começou a advogar e passou no primeiro concurso que fez para o Ministério Público em 1963, no primeiro concurso. Do antigo estado do Rio de Janeiro ou do antigo Guanabara? Do antigo estado do Rio de Janeiro, em 1963. Perfeito. Ele era reconhecido por toda a sua erudição, por todo o seu carisma, pela forma com que expunha a lei e a jurisprudência. Era um intenso conhecedor do direito penal, aplicava a norma como ela deve ser aplicada, interpretada com justiça. Isso significa não só conhecer a lei, a doutrina e a jurisprudência, significa também tratar o réu, por mais abjeto que tenha sido o ato dele, como uma pessoa que, como dizia Eduardo Couture, que é um advogado uruguaio muito famoso, uma pessoa que, embora deformada pelo crime, foi criada à imagem e semelhança de Deus. E que por muitas circunstâncias ali, a sua vontade está naquele banco dos réus. Por isso, ele se abstinha de fazer qualquer tipo de autoridade arbitrária, maltrato ao réu, ele tratava o réu como gente. Na sua opinião, quem foi Leôncio de Aguiar Vasconcelos? Um grande promotor de justiça. Eu tive a honra de conhecê-lo na minha cidade natal, Miguel Pereira, onde ele foi
grande promotor de justiça, amigo de minha família, amigo da cidade inteira. Realmente, Leôncio deixou muita saudade, viu, Márcio? Na sua opinião, quem foi Leôncio Aguiar de Vasconcelos? Leôncio é um colega que deve ser conhecido necessariamente por todos aqueles que integram e integraram o Ministério Público. Leôncio, entre nós, era conhecido pela alcunha de Boi. Ele era o Boi. Até de gerilas, e fumava muito. Ele ficava refletindo, porque nós vivíamos uma época ministerial terrível, de muito dissenso. Nós não terrível tínhamos em vários sentidos. Nós tínhamos vários segmentos no Ministério Público. Nós éramos numa época em que o procurador-geral era nomeado pelo governador, que na época, inclusive, era o Chagas Freitas. Os promotores também eram nomeados sem concurso. Nós temos vários colegas que, aliás, diferentemente do Chagas Freitas, honraram também a nossa instituição. Então, nós tínhamos, já de saída, 2 ministérios públicos. Um que vinha do ex-estado do Rio e o que vinha do ex-estado da Guanabara. Não, ainda tinha o pessoal remanescente do antigo Distrito Federal. E ainda havia o pessoal do antigo Distrito Federal. Bom, e nós tínhamos, portanto, divergência de pensamentos e de remuneração. Nós que vínhamos do novo Estado, assim como os que vinham do antigo Estado do Rio, nós tínhamos uma remuneração significativamente inferior em relação aos colegas que vinham do ex-estado da Guanabara. A questão que Leôncio teve de enfrentar foi com relação à remuneração. Ela foi o eixo inicial para provocar a ação de Leôncio, que tinha, depois eleito presidente da associação, ele tinha de conciliar aqueles diversos pensamentos para a gente marchar no sentido de conquistas institucionais aos poucos. Então, havia esse clima, com essas diversas correntes de pensamento. Havia aquele que só se posicionava do ponto de vista remuneratório, havia os que se posicionavam também diante de um ponto de vista institucional, havia aqueles que queriam manter o poder concentrado nas mãos, sem democratizar a instituição. Quer dizer, não foi fácil. E Leôncio teve de conciliar e conseguiu conciliar esses diversos segmentos ideológicos dentro do Ministério. Então, Leôncio teve essa tarefa de plantar essa semente institucional, buscando o fortalecimento das garantias institucionais, e o gancho foi a questão remuneratória, para assegurar a isonomia. Agora, um fato institucional do Ministério Público em que ele tenha tido, enfim, uma atuação de destaque, uma atuação de liderança? Ele foi membro de um grupo de trabalho instituído no sentido de examinar o sistema pensimental e vantagens do Ministério Público no novo Estado do Rio. E aí que surgiu a grande movimentação nossa, que ele chefiou com muito brilho, que foi a nossa vigília institucional. Você lembra de algum fato institucional que tenha, seja digno de ser realçado, quer dizer, do qual ele tenha sido o protagonista, ele, Leôncio? Tratar de uma conjuntura. E nessa conjuntura, ele foi fundamental. Eu não posso pensar uma coisa. Mas então me dá, assim,
me dá uma ideia, porque falar de Leôncio H. de Vasconcelos, isso pode render um dia inteiro. É mas chamada vigília institucional. Sim. Leia-se, foi um eufemismo muito bem criado para uma greve. Uma greve. É. Uma greve que contou com muitos figurantes e outros grevistas efetivos. Eram colegas que mergulhavam, se expunham na defesa de suas ideias e que Leôncio conciliava, sempre procurando decotar os excessos, procurando que ninguém perdesse o foco. Acho que Leôncio foi a pessoa que o destino colocou no momento certo naquela direção. Agora, Leôncio, deixa eu te perguntar uma coisa. Me fala um pouquinho, talvez você não se lembre que você era muito pequeno, mas talvez ele tenha te contado, porque ele foi um marco no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na medida em que estávamos em 1980, 81, quando ele foi presidente da Amperj, e havia uma dicotomia odiosa no Ministério Público do Rio. Era o pessoal oriundo do antigo Estado do Rio e o pessoal oriundo do novo Estado do Rio, que é o meu caso, eu já fiz concurso depois da fusão, e o pessoal da Guanabara. Esses oriundos do antigo Estado do Rio e oriundos do novo Estado do Rio, por hipótese, só para fazer uma demonstração, ganhavam 10. E o pessoal da Guanabara ganhava 25. Fazendo exatamente a mesma coisa, com o mesmo tempo de serviço. Você sentava aqui, o seu colega do lado ganhava 2 vezes e meia o que você ganhava. Evidentemente que isso não podia, como se diz hoje em dia, prestar. E o pessoal do antigo Estado do Rio e nós do novo Estado do Rio, que fomos nivelados por baixo, né, sabíamos do quanto os outros ganhavam. E ele, então, eu queria que você falasse um pouquinho desse movimento que ele liderou, do qual resultou a vigília institucional. A vigília institucional foi convocada, digamos por ele assim, quando ele era presidente da Amperj, da Associação do Ministério Público. Se não me engano, de 1980 a 1982. Isso. Me parece que foi em 1980, se eu não me engano, logo quando ele assumiu. Eu tinha 4 anos de idade só, em 1980, enfim. Mas ele me falava muito disso. Falou que era um movimento em face do governo de Chagas Freitas. Isso. Que não dava essa, digamos, isonomia. Eu não sei se ele tinha poder para isso também, para dar uma isonomia. Mas, de qualquer forma, é uma questão de igualdade. O Ministério Público, o Estado já tinha se fundido de novo. Então, se era um único ente federado, se era uma instituição subordinada a um único ente federado, esse ente federado teria que dar condições e salários iguais para todos os seus membros. E não dava. Não dava. Bom, e ele fez essa... E foi uma vigília não só, tipo uma greve do Ministério Público, não só sim. para a igualdade salarial, mas para melhores condições de trabalho também. Exatamente. Nós não tínhamos cadeira, mesa, telefone, funcionário, sala, não tínhamos nada. Nós só tínhamos processo. Eu sei porque eu peguei esse tempo, eu sei o que era. Bom, e com isso, ele, vamos dizer assim, ele reconfigurou, isso foi, como se diz hoje, disruptivo, porque você tinha a cadência institucional do antigo Estado do Rio de uma maneira, você tinha a cadência institucional da antiga Guanabara de outra maneira, e os oriundos do antigo Distrito Federal, né? E você tinha o pessoal novo, que foi o meu caso. Já havia 2 concursos, o meu de 76 e depois outro concurso em 78, ganhando e sem condições, tal qual o pessoal do antigo Estado do Rio. Quando adveio a vigília institucional, Leôncio, isso foi disruptivo.
Os caminhos do Ministério Público mudaram completamente, né? E foi ter consequências, esse novo caminho foi dar consequências na Constituinte de 88, que configurou o Ministério Público tal como ele é hoje em dia. Veja só a repercussão que talvez nem o próprio Leôncio, né, tenha imaginado, né, de criar uma instituição com as características que vieram a ser consagradas na Constituição de 88. Se você hoje se deparasse com ele, descesse agora o elevador e fosse sair do prédio onde você está e olhasse e visse o Leôncio, o que você diria para ele? Agradeceria por todo o trabalho de grandeza que ele fez pelo nosso Ministério Público, Márcio. Foi realmente um nome de muita projeção, e projeção para o bem, né? Realmente ele sabia reunir pessoas. E agradeceria ainda por cima medalha Tiradentes que ele me ofertou quando eu era promotora de justiça ainda, entendeu? E ele, deputado estadual. Ele te deu a medalha Tiradentes. Olha que beleza. Medalha Tiradentes. Por iniciativa do Leôncio, quando eu era deputado estadual. Então, isso me deixa muita saudade, realmente, e muito carinho. Eu diria a ele hoje, muito obrigada. Muito obrigada, Leôncio, onde quer que você esteja. Se você encontrasse hoje, se você abrisse aquela porta e se deparasse com o seu pai, o que você diria para ele? O que eu diria para ele? Além do que todo filho diria, que pai, eu te amo, você é meu herói, enfim, essas coisas que todos falam e que devem ser faladas, digamos assim, né? E sinceramente, porque nem todos os filhos falam para os pais sinceramente, infelizmente, né? Eu diria que, bom, meu pai não acreditava muito em Deus, né? Ele era um ateu, mas que teve formação religiosa, enfim, tinha atitudes na vida que muitos que se dizem cristãos não têm. Isso muitos religiosos mesmo falam. Há muitos ateus que têm mais consciência social do que muitos dos que dizem religiosos. O que eu diria para ele é que, pai, o senhor foi muito injusto ao dizer que Deus não existe, porque só o fato de haver um homem com a sua integridade, o seu caráter, a sua honra, já é a prova de que Deus existe.